Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Então vamos seguir aqui hoje com a aula 2, que vai trabalhar na disciplina de Introdução a Materiais Plásticos, conceitos, classificações e nomenclaturas, né? Então, professor Cláudio, está ali o meu e-mail, você já tem também meu WhatsApp para eventuais dúvidas. Vamos falar então um pouquinho sobre a classificação dos materiais de um modo geral. Você vai ter metais, cerâmicas e os polímeros, que é então o nosso foco aqui. Dentro dos polímeros, você tem os polímeros naturais, que existem na natureza, como lã, algodão e borracha, e polímeros sintetizados, sintéticos, que não ocorrem naturalmente, ou seja, criados por nós, seres humanos, e ou ainda algumas modificações de polímeros já naturais, tá? Então, eles se dividem basicamente em polímeros naturais ou sintéticos. E, para falar para vocês, como é obtido então um polímero, certo? Antes então de falar como é obtido um polímero, vamos falar sobre os polímeros naturais, que vão ser os polissacarídeos e as proteínas. E esses são obtidos a partir dos monossacarídeos e dos aminoácidos. Onde esses caras estão presentes? Por exemplo, né, polissacarídeo na celulose, né, que origina os papéis, no amido, na batata, no trigo, no arroz, na querida e famigerada cevada, ou ainda nos glicogênios. Alguns exemplos de proteínas, né, todas as células vivas possuem proteínas, né? Fibras musculares, cabelo e pele também são exemplos de proteína. E a borracha natural obtida da nossa seringueira. Então aqui é uma carinha, né, de como é um polímero. Então a batata aqui, aliás, o amido da batata, ele tem essa carinha, são cadeias longas, né? E aqui é outra cadeia da celulose, sendo representada na tela para vocês. Então agora sim, como é obtido o polímero do petróleo ao grão, né? Então você tem o petróleo, a partir, né, da sua extração, depois você passa pelo primeiro refino, né, ou processo de refinamento, onde você, né, vai extraindo os diferentes tipos de derivados do petróleo. O nosso querido polímero vem da nafta. A nafta, então, vai dar origem a uma série aqui, né, de etenos, propenos, butenos, butadieno, benzeno, tolueno, xileno. Esses caras aqui passam por uma primeira geração de processamento, depois passam pelo processo de polimerização, onde vão efetivamente então se transformar nos polímeros, né? Esses polímeros então eles vão virar matéria-prima aqui para os produtos na terceira, no que a gente chama de terceira geração, através de processos como injeção, sopro e extrusão, né? Então, tudo que é composto e feito de polímero que a gente conhece, né, passou por esse processo. Então, eu estou aqui com a caneta Bic, eu tenho a tampa dela aqui, a tampa injetada, né? Então, aqui no fim eu tinha como matéria-prima granular, coloco nos processamentos, aqui no processo, nos equipamentos que vão processar e transformar aquela matéria-prima granular numa peça, tá? A gente vai falar depois sobre essas etapas, sobre esses nomes, da onde vem, por que que é PP, polipropileno, PE, poliestireno, por que que, né, quais são, em que momento eu uso injeção, em que momento eu uso sopro e assim por diante. Então, de um modo resumido, eu tenho isso aqui. Refinaria, petróleo, eu pego a nafta. Na petroquímica, perdão, a nafta se transforma naquele monômero que eu citei dentro daquela lista. Esse monômero se transforma num polímero, né? Então eu saio de um mono para um poli, aglutino eles, e depois eu vou em busca então do meu produto final. Então, né, dentro desse processo em pegar um monômero como o etileno, ele vai passar pelo processo de polimerização, que seria o quê? Calor e pressão naquela molécula. E quando isso acontece, abrimos as duplas ligações dos átomos de carbono daquela molécula. Nesse caso aqui eu estou citando o etileno, tá?
Feito isso, eu disponibilizo os seus terminais para novas ligações. E aí a gente passa a ter, então, em um mesmo recipiente, uma imensidão de moléculas prontas para se unir umas com as outras, e gerando, então, o polietileno, né? Muitos etilenos juntos, unidos, uma família inteira de etilenos juntas, formando, então, o polietileno. Então, sobre um outro aspecto, eu teria o monômero aqui, né, representado, as moléculas pequenas, gasosas ou na forma líquida. Coloco o quê? Temperatura, pressão, ativador, catalisador, para formar então um polímero sólido, né? Então o mero vem de unidade da estrutura química da repetição da molécula, o oligômero são moléculas com poucos meros e o polímero são macromoléculas que possuem muitos meros daquele monômero. Então eu posso ter uma macromolécula polimérica, que possui unidade química repetitiva, uma macromolécula não polimérica, que não possui uma unidade química repetitiva. Então eu posso ter essa configuração também diferente. Aqui o poliestireno, e aí eu vou ter a presença, né, de uma chamada zona amorfa, ou seja, onde eu não tenho, né, a presença desse material, e os chamados cristaletes, ou cristalites, perdão, que são então a parte que compõe ali a parte estrutural. Aqui outro exemplo do chamado carbeno ou metileno, né, o CH2, aqui ilustrando então essa reação, né, de polimerização. Então eu tenho o monômero, né, o CH2 ligado com o CH2. Quando eu faço aqui um processo, né, do mero, ele vai quebrar, então, como falou, essa ligação dos carbonos, abrindo aqui disponibilidade para ligar com outros. Quando eu faço isso, estiquei a mãozinha para cá, estiquei a mãozinha para lá, eu posso me unir com outros, né? Ninguém solta a mão aqui e viro, então, um polímero. Tipos de polímero, que a gente vai explorar isso depois. Posso ter do tipo termoplástico, termofixo, elastômero, copolímero, homopolímero, compósitos de fibras e ainda blendas. Por exemplo, polietileno, aqui é a capa do fio, o polipropileno, a caneta, o poliestireno, o vulgo isopor, né? Isopor é a marca. O PVC, tubos e conexões, o Teflon das panelas e frigideiras, o poliacrilonitrila para fazer roupas, vestimentas, PVA nas tintas, borrachas sintéticas e ainda o acrilato, que aqui seria, por exemplo, uma aplicação aqui relacionada à transparência. A definição, né, da IUPAC, que é aqui a União Internacional de Química Pura e Aplicada, define o polímero como uma substância caracterizada por uma repetição múltipla de um ou mais espécies de átomos ou grupo de átomos unidos uns aos outros, de maneira que mudanças em sua massa molar, por acréscimo ou remoção de unidades monoméricas, não altera suas propriedades gerais. Então tá aí a definição de polímero. Agora o plástico, né, ele tem a palavra na origem grega que significa adequado à moldagem, ou ele se molda, né? E aí o plástico aqui ele vai ser um resultado de uma mistura de polímeros com aditivos. Essa mistura dos polímeros com aditivos vão me dar algumas propriedades desejadas para determinadas aplicações de produtos, né? A diferença entre termoplástico e termofixo. Então, os termoplásticos eles têm capacidade de amolecer e fluir quando sujeito a um certo aumento de temperatura e pressão. Então, eu tenho uma transformação física desse material. Estes polímeros eles são solúveis, fusíveis e recicláveis, né? Então, ou seja, se eu coloco temperatura e pressão nesses caras, eles passam por um processo de transformação física, ou seja, muda o corpício deles. Já os termofixos não, né? Eles também podem ser conhecidos como termorrígidos ou termoestáveis. O próprio nome já sugere
né? Quando eu tenho um plástico que com o aquecimento amolece uma vez, ele sofre o processo de cura, transformação química, tornando-se rígido. E ele é então infusível e insolúvel, né? Então, ou seja, esse caso para alguma aplicação, para alguns tipos de aplicações, ele vai ser útil, para outras não. Então, né, como foi falado, o termoplástico, a fusibilidade, ou seja, o comportamento quando sujeito à temperatura, né, ou seja, ele vai deformar e aí já era, né? O que acontece com ele aqui, ó, mudou a forma dele. Já o termofixo não, né? É justamente, né, por exemplo, eu vou ter aqui daí sim, né, peças de engenharia, peças especiais que vão se utilizar dessa propriedade, ou seja, eu vou aumentar ali a temperatura e com esse aumento nem muitas vezes eu não estou falando de temperaturas de fusão ou de evaporação de água, né? Por exemplo, uma tubulação que fica exposta ao sol. Eu não quero que ela deforme. Então ela tem que ter um tipo de característica. E assim por diante. Os elastômeros são polímeros que a temperatura ambiente podem se deformar de forma repetitiva, né, e retornar ao seu comprimento original. Os famosos elásticos, retirado esse esforço, ele volta rapidamente ao tamanho natural. E por fim as fibras, que são termoplásticos orientados com a direção principal das cadeias poliméricas, posicionadas de forma paralela ao seu sentido longitudinal. Então, fibras aí, por exemplo, utilizadas em tramas, por exemplo, cordas. Quando eu tenho um chamado homopolímero, como o seu nome sugere, eu tenho apenas um tipo de mero. Agora, um copolímero, eu vou ter dois ou mais meros presentes. Então, aqui a gente ilustrou antes, né, me fugiu o exemplo que a gente deu antes, mas aqui eu estou mostrando o cloreto de vinila, que é o famoso PVC dos tubos e conexões, tá? Então eu tenho uma repetição aqui, né, da unidade aqui do cloreto de vinila. Esse cara aqui se repetindo, se repetindo, se repetindo, formando então o polímero PVC. Aqui eu tenho uma situação em que eu tenho um copolímero alternado, um de um, outro de outro. Aqui é o estireno, então eu tenho a mistura de uma unidade de estireno com uma unidade de aninido maleico. Aqui eu tenho o copolímero, que é aqui uma representação, aliás, de um copolímero sobre a sua forma estrutural, né? Então, o mero 1 e o mero 2, e aqui ele se repete de forma aleatória, então eu não sei, né? Não existe um padrão atrelado. Aqui eu tenho um padrão de alternância, M1, M2, M1, M2. Eu posso ter, então, esse tipo em formato de blocos, ou eu posso ter esse formato aqui, onde os meros têm aqui saídas, né, que é chamado de grafitizado ou enxertado, que seria uma ramificação. Exemplos de copolímero, o ABS, né, que é bastante utilizado, como por exemplo aqui, que seria o termopolímero de acrinolitrila, o butadieno estireno. Ele é muito utilizado na indústria automobilística, com peças que vão ser sujeitas a grandes esforços, como o capacete, né? É importante que ele se sujeite a grandes esforços mecânicos. O outro exemplo de um copolímero é o chamado SAN, que é o copolímero de estireno acrilonitrila, que aqui o objetivo é o quê? Transparência, né? E peças que podem entrar em contato com alimentos, por exemplo, copos de liquidificadores, ou ainda partes internas de refrigerador. Então percebam que, na verdade, a grande questão aqui é saber aquilo que você quer, né? Que tipo de característica e propriedade aquela tua peça vai precisar na relação custo-benefício. Tá aí. Então, eu posso ter aqui essa classificação, né, resumida, como já citamos. Eu tenho dois monômeros, A e B, então eu posso ter o homopolímero, repete A, ou o homopolímero repete B. Quando eu começo a juntar ou a unir,
né, ou a mesclar A com B, eu tenho o copolímero. Esse copolímero pode ser alternado, em blocos, grafitado ou de forma aleatória. A gente citou também a famosa blenda polimérica ou a mistura mecânica, né? Então, é uma mistura física de polímeros sem ocorrer reação química intencional. E a interação que ocorre entre os polímeros é normalmente secundária, né? Então, é uma blenda polimérica, aí o exemplo. Exemplos, então, de blendas passam pelo NORIL, chamado, que é o PPOPS. Por exemplo, nos automóveis, painéis de instrumentos, consoles, alojamentos de alto-falantes, grades de ventilador. Então, né, percebam que a indústria automotiva e automobilística se utiliza muito de materiais poliméricos, né? E também auxiliou com certeza muito no desenvolvimento desses novos materiais. E o próprio PAABS, também o console central, botões de comando de ventilação, espelhos retrovisores, e gabinetes de computador, gabinetes de telefones celulares, né, ou a parte estrutural do telefone celular, tudo isso pode ser feito com esse polímero, com essa blenda polimérica. Eu posso ter os compósitos poliméricos, que são mistura de polímeros com alguns aditivos, ou plásticos reforçados, né, com matriz polimérica com uma carga reforçante dispersa. Por exemplo, eu insiro no polímero algum aditivo que vai me conceder alguma propriedade mecânica, de repente, que eu quero. Então, fibra de vidro, carbonato de cálcio, fibras de carbono, nanofibras de carbono, tudo isso são exemplos de compósitos poliméricos, né, onde você vai ter a adição de algo ali que vai acrescentar uma determinada característica e propriedade necessária. Né? Então, como por exemplo, você tem a roupa dos bombeiros, né? Não pode ser comburente, não pode, né, entrar em chamas. Então você vai adicionar algo ali, um estabilizante, alguma coisa estrutural para auxiliar nisso. Né? Então aqui eu cito alguns principais tipos de aditivos para os termoplásticos. Então tu vai ter estabilizantes, estrutura química e modo de ação. Você vai ter o antioxidante, estabilizantes térmicos, desativadores de metais, fotoestabilizantes para relação à luz, alguns plastificantes, outros vão servir para lubrificantes, agentes antiestáticos, retardantes de chama, pigmentos e corantes, agentes de expansão, núcleo e espumantes, ou seja, para criar volume sem ganhar peso, modificadores de impacto seriam exemplos. Com relação a cargas, principais tipos de cargas que eu vou colocar no polímero, eu posso ter cargas de enchimento, apenas para reduzir o custo do produto. Eu posso ter cargas de reforço, que vão alterar as propriedades mecânicas. E eu posso ter cargas funcionais, que alteram propriedades específicas, como condutividade elétrica ou térmica. Então, ou seja, eu carrego aquele meu polímero com alguma coisa que eu preciso. Né? Então, se eu ali não tem nenhuma necessidade, nenhuma propriedade mecânica, eu vou colocar só um enchimento ali, né, para ocupar espaço, por exemplo. Compósitos em fibras. Então eu tenho as fibras de vidro, as fibras de carbono, as fibras de boro e as fibras poliméricas. E aqui entra, por exemplo, o Kevlar, que é o material utilizado na confecção de colete salva-vidas. Oh, meu Deus, não é colete salva-vida. É o colete à prova de balas, né? Salva-vida não precisa ser à prova de bala. E outro assunto interessante também que surge atualmente são os biopolímeros. Então, são materiais poliméricos classificados estruturalmente como polissacarídeos, poliésteres e poliamidas. A matéria principal é uma fonte de carbono renovável, geralmente um carboidrato derivado de cana, milho, batata ou algo vegetal. Os biopolímeros mais importantes são o PLA, o PHA, os polímeros de amido e a xantana. Desculpa, pessoal. Um polímero é dito biodegradável se todos os seus componentes orgânicos sofrem uma biodegradação total. Uma degradação causada por uma atividade biológica, especialmente pela ação de enzimas. O processo de biodegradação de uma matéria orgânica ele vai produzir o CO2
a água e a biomassa, né, no ambiente aeróbio. Ou ainda gás metano, perdão, e água e biomassa quando eu tenho anaeróbico, um processo anaeróbico. Tá? Então, por exemplo, o PLA, aqui estão alguns exemplos, né? A grande questão é justamente isso, é um produto hoje, né, com apelo ambiental muito importante com relação à biodegradação. Aqui ele faz uma comparação, né? Quando eu tenho, com o passar das semanas, a garrafinha aqui, né, ou quase todas as suas partes, feitas desse PLA, que vão se biodegradando quando comparado a outras que não. Né? Então aqui também ó, o PHB, certo? Então aqui eu tenho uma base de PP, então você planta a árvore ali, né, já com um recipiente que é biodegradável e com o tempo ele desaparece. Nanocompósito é um compósito onde uma das fases possui dimensões em escalas nanométrica. E aqui então, depois a gente vai falar mais sobre também os nanocompósitos, mas aqui então ele faz toda essa segmentação dentro daquilo que eu comentei para vocês de acordo com a classificação dos polímeros, tá? Então ele parte lá, natural, sintético, homocopolímero, de adição, de condensação, poliamida, poliéster, né? E assim por diante. Então, a origem, né, de um polímero pode ser natural, como a gente comentou, como por exemplo celulose e borracha. E eu posso ter os naturais modificados, por exemplo, acetato de celulose e nitrato de celulose, ou os sintéticos aí, que são uma gama que a gente já veio comentando ao longo da aula. Em relação à estrutura química dos meros, como que eles podem ser classificados? Eu posso ter as poliolefinas, que aí eu tenho polipropileno, por exemplo. Eu posso ter os poliésteres, que aí eu vou ter, por exemplo, policarbonato. Os poliéteres, que aí eu vou ter o óxido de fenileno. As poliamidas, como o nylon, né, utilizados aí em vestes, em roupas. Os polímeros celulósicos, como já foram citados. Os acrílicos, quando a gente quer transparência. Os vinílicos, né, quando a gente quer um material rígido, o poliuretano e as resinas formaldeídas. Então, são essas aí os tipos de estrutura química. E aí, quando a gente fala em isomeria cis-trans nos dienos, né, na configuração cis, a configuração cis está aqui, então vem e segue, né, a cadeia cresce do mesmo lado da dupla ligação. Então, está aqui a dupla ligação, ele cresce no mesmo lado. Ao passo que na configuração trans aqui é cruzado, né? O crescimento se dá em lados opostos. Com relação ao comportamento mecânico, percentual de deformação e aqui em Y a resistência à tração. Então percebam, né? Os elastômeros deformam com essa carinha aqui, o plástico flexível, o rígido e as fibras. Né? Então, alguns, como eu falei, aceitam mais deformação, outros menos deformação. Com relação à nomenclatura, eu tenho os monômeros de origem, eu posso ter com relação à sua estrutura química do mero, com relação à estrutura química da cadeia, eu ainda vou ter nomes comerciais e marcas registradas, como por exemplo isopor, Kevlar, e ainda tem a nomenclatura da IUPAC, né? Então varia bastante aí. Por exemplo, com base no monômero, então eu tenho o poli mais o monômero, né? Então polietileno, aqui eu tenho o monômero do etileno. Polipropileno, o monômero do polipropileno. O policloreto de vinila, é outro exemplo. Aqui o famoso PET, né? Então vai ser o ácido terefitálico mais o etileno glicol. Então vai dar o PET, é mais fácil falar PET, né? A mesma coisa que o PA. Me nego a falar esse palavrão todo aqui, né? Mas está aí também. Com relação de base nos copolímeros, eu vou ter, por exemplo, propileno mais o etileno. Eu tenho copolímero de propileno e etileno, né?
E assim por diante aqui o acrinolitrila estireno, vai ser o copolímero de estireno e acrinolitila, e aqui a mesma coisa. Agora, com base na estrutura química da cadeia polimérica, né? Então, aqui eu tenho o éster, que vai ser o poliéster conhecido, e esse cara aqui também, que a gente já tinha citado, vai ser chamado ali de poliamida. Com relação aos nomes comerciais, ainda a própria poliamida, que vem desse nome aqui, hexametilediamina, hexametilediamina, que é a chamada amida, poliamida, que é o nylon, né? O teflon está aqui e o isopor, o poliestireno expandido é o isopor. E aí, para fechar, lá no Moodle, nós temos a atividade da lista 1 para que vocês então desenvolvam aí em cima do material que foi trabalhado na aula de hoje. Tá? Acabei acelerando um pouquinho mais do que necessário, mas está aí disponível para vocês essa parte inicial, trazendo então alguns conceitos e tal de uma forma introdutória aos polímeros, certo?